Aleluia. Nós te desejamos, ó Santo Espírito, nós nos alegramos na tua maravilhosa presença. Bendito é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade e todo o louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo faça arder aí o teu coração. Que o Espírito Santo entre com poder em cada cômodo da tua casa, em cada área da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Pai, muito obrigado por ter recebido, agido, ministrado, dirigido esse louvor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela maravilhosa presença que enche todas essas casas onde nós chegamos agora, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado a Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então certamente o Senhor está em lugares onde talvez eu não alcançaria, mas existe um coração de adorador. Louvado seja teu nome, Pai. Nós não conseguimos entender os teus propósitos, nós nem sempre conhecemos o teu caminho, mas nós confiamos em ti. O Senhor é fiel e justo. Glória ao teu santo e poderoso nome. Amém. Nós estamos na corrente das 7 orações que vão mudar a sua vida. Deus abençoe, viu, pessoal? E hoje é a segunda mensagem para a gente entrar nela, e porque é uma sequência, a gente vai voltar um pouquinho na mensagem da semana passada. A mensagem da semana passada está lá no Facebook da igreja, dá uma olhadinha. Eu acho que tá fácil, não tá? Tá facinho aí, dá uma olhadinha. Tem ela, o culto gravado todo, tem só a parte da mensagem, e é importante que você assista. E você que está assistindo ao vivo agora e não assistiu a da semana passada, depois você assista amanhã. Mas é muito importante que você siga esses passos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a segunda mensagem, a oração de salvação. Mas antes de eu entrar na palavra de Deus, deixa eu te dar algumas instruções muito importantes. Muito importantes. Queridos, os desafios, meu e seu, como igreja, eles estão maiores do que nunca. Os desafios estão aí. Eu também, como você, eu estou na dependência de Deus. Estamos clamando ao Senhor. Nossa igreja está em oração 4 vezes ao dia. E aliás, convido você a entrar nessa aliança de oração 4 vezes ao dia. São oração à meia-noite, oração às 6 horas da manhã, oração ao meio-dia e oração às 18 horas. 4 vezes ao dia, pelo menos, a gente para e clama ao Senhor, porque algo vai acontecer. Amém? Mas estamos todos na dependência de Deus. Eu quero convidar você, instruir você a, nesse momento, aproxime-se de Deus assim, o mais próximo que você puder. Honre ao Senhor, continua dizimando, continua ofertando. Você que é membro de outra igreja e me assiste agora ou vai assistir depois, continua dizimando lá na tua igreja, onde o Senhor te chamou, porque Deus te considera como um mantenedor daquela casa. Assim como eu falo aos da casa,
Deus vai te abençoar, querido. A palavra do Senhor diz, e eu creio nela: fui moço, não que eu seja velho, Carlos, eu acho que é mais para o Carlos, né? Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Então o que é justo? O justo é o que pratica a justiça. Ela diz assim, ó: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então continua fazendo a sua justiça, continua honrando a Deus, servindo ao Senhor, também com os seus bens, porque é o momento de juntar forças. Só Deus sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe. E eu prefiro então, por não saber, estar segurando nas mãos de Deus. É igual diz aquela canção que começou, né? Lembra, Washington? Lembra do segura nas mãos de Deus e vai. Eu saí da tela, né? Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada. Acontece com você às vezes, Edivaldo? Então, o que a gente faz? A gente segura na mão de Deus, tá? Eu quero orar por você. Já no final nós vamos orar pela sua vida financeira. Quero orar pelo teu trabalho, pela tua casa, e profetizar em nome de Jesus que nada vai te faltar. Nada vai faltar em nome de Jesus. Amém? Continua segurando na mão de Deus. E é um tempo de guerra, é um tempo de combate, é um tempo de luta. Eu quero lançar aqui a você, a todos vocês aqui da nossa cidade, quero lançar um convite a você. No sábado que vem, nós vamos fazer um relógio de oração, das 6 horas da manhã até as 18 horas. São 12 horas de oração, das 6 da manhã às 18 horas. Eu vou estar aqui às 12 horas. Mas você que pode participar, que deseja participar, você vai achar um link aí, tem meu WhatsApp, então o WhatsApp da pastora, estão as páginas, as nossas redes sociais, o YouTube. Manda uma mensagem para mim, dizendo que hora você consegue vir, tá? Para que a gente tenha durante as 12 horas, e aí a gente continua na quarentena, continuamos evitando aglomeração. Então não vai haver mais do que 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo, e eu vou tomar esse cuidado pessoalmente. A igreja é muito grande e dá perfeitamente para muito mais pessoas, talvez umas 30 pessoas estarem orando aqui, sem ter contato físico uma com a outra, mas vamos limitar a 5 pessoas. Então você que pode passar por aqui durante esse horário, das 6 da manhã às 6 horas da tarde, no sábado que vem, sábado próximo, manda uma mensagem para mim no meu particular, dizendo o horário que você pode vir, tá bom? Eu vou estar aqui às 12 horas, orando, intercedendo, atendendo quem precisar passar por aqui. E fique muito tranquilo, porque todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, as cadeiras estão longe uma da outra, existe álcool gel, ninguém entra sem passar o álcool gel. Temos um diácono lá na porta, está lá e postado, ninguém entra sem fazer uso do álcool gel. Depois, todas as medidas estão sendo tomadas, tá? Ar-condicionado desligado, estamos fazendo de tudo para que nós possamos contribuir com o povo nesse momento e evitar a aglomeração de pessoas, que é o que a autoridade está pedindo. Amém? Então você está desafiado em nome do Senhor Jesus. Venha fazer parte desse momento de clamor. 12 horas de oração no sábado que vem. Eu espero que a gente se reúna para orar, para agradecer, mas se tiver que se reunir para orar e para guerrear, a gente faz. Se tiver que se reunir para orar e chorar, a gente faz,
porque o Senhor Jesus está aqui. Como diz em 2 Crônicas, nós nos apresentaremos diante de ti em época de peste, de fome, de praga, de guerra. Nós nos apresentaremos diante de ti e diante desta casa, pois seu nome está nesta casa, e o Senhor vai nos ouvir e o Senhor vai nos livrar. Amém? Você está convidado. Meu amado Pai, como nós precisamos de ti, Senhor. Nós não temos certeza alguma, nem do próximo minuto, a não ser a certeza da tua presença. E hoje, mais do que antes, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém? O texto da mensagem de hoje está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Mas antes disso, vamos fazer uma rápida recapitulação da semana passada. Semana passada nós falamos sobre oração de confissão e arrependimento. Muito importante você entender esse princípio. Algumas pessoas têm pecados não confessados, o que faz com que elas tenham a sua alma presa, o que faz com que elas não consigam fluir na vida espiritual, no relacionamento com Deus. São pessoas que não sabem porquê, mas estão amarguradas. Então a oração de confissão, ela te livra desse peso das questões do passado. Um exemplo que eu gosto muito é quando o primeiro homem e a primeira mulher pecam, eles se escondem de Deus. A primeira reação foi a de separação de Deus, não da parte de Deus, porque eles é que acharam que não podiam estar diante de Deus por causa do pecado. Aí quando o Senhor passa, na mesma hora, do mesmo jeito que sempre passou, quando o Senhor passa, Deus vem e diz assim: Adão, onde estás, Adão? E Adão está escondido. O que eu aprendo? Que o pecado não mudou Deus. Deus não abandonou Adão. Deus não foi surpreendido por aquela informação de Adão sobre o pecado. Não, mas Deus não abandonou Adão. O pecado, a culpa, o peso do pecado é que fez com que Adão se escondesse, porque os pecados geram separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Então o salmista, ele chega ao ponto de dizer assim: olha, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está pedindo ao Espírito Santo, dizendo assim: quem sabe exista algum pecado não confessado. Olha para o meu coração, me esquadrinha, porque se houver alguma coisa que me atrapalha de estar na tua presença, ou de sentir a tua presença, então que essa coisa seja resolvida. E essa deve ser a nossa oração. Amém? Ore, peça ao Espírito Santo para guiar você numa atitude de confissão e de arrependimento. Pecou? Arrependa-se. O pecado na nossa vida, ele deve ser como um acidente. Um acidente é algo que acontece e você não pode evitar. Um acidente, imagine que você está dirigindo o seu carro e em determinada esquina você sofre um acidente de trânsito. Eu te garanto que talvez você não deixe de passar por ali, mas toda vez que você passar por aquela esquina, você vai se lembrar daquele acidente. Então o pecado tem que ser tratado assim. Os problemas foram resolvidos, mas ainda assim, por saber do perigo, por saber do risco que está correndo, você se protege e toma precauções dobradas, porque você sabe que ali você já se acidentou e você não quer se acidentar mais. Essa deve ser a nossa atitude para com o pecado. Oração de confissão e arrependimento é o tema da mensagem da semana passada, e se você não assistiu, agora você tem a oportunidade. O povo está tendo bastante tempo
né, Jonathan? Bastante tempo, eu também. Bota lá depois, ou amanhã, para você ouvir essa mensagem. Mas vamos à mensagem de hoje, oração de salvação. Mas pastor, eu já aceitei Jesus há muitos anos, eu preciso fazer essa oração. Você vai entender aqui o porquê sim. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Jeremias, ele é um profeta, então espera-se que ele esteja ligado a Deus, não é? Olha o que Jeremias diz: cura-me, Senhor, e sararei. Ele não está perguntando se ele está com coronavírus, se ele tem gripe, se ele tem diabetes, se ele está com dor de cabeça. Não, ele não está preocupado com o nome da doença. Não é isso que mais importa. O que importa nesse caso é o nome do médico, e o médico é o médico dos médicos. Então, independente do que, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. De novo, aliás, se você puder, repita comigo aí na tua casa, olha: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Oração de salvação. Quando Jesus expirou no seu último suspiro, lá na cruz do Calvário, nas suas últimas palavras, ele disse: está consumado. Está lá em João capítulo 19, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você já se perguntou o que é que estava sendo consumado ali, quando Jesus morreu na cruz? Alguns vão dizer: está consumado a salvação de todas as pessoas. Evidente que não, porque se estivesse consumada a salvação de todas as pessoas, não precisaríamos ter a ordem de pregar o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, o que é que estava sendo consumado, se não é a salvação de toda a humanidade? O que estava sendo consumado, querido, é que Jesus levou sobre si o peso do pecado daqueles que o receberam. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que afirmação muito importante. Ô Cleidson, salário é algo que a gente recebe por merecimento, não é assim? Ninguém vai levar, acontece com você, Washington, alguém vai levar um salário na tua casa e você não trabalhou? Pode até ser, né? Não sei, mas comigo não. Salário é algo que você merece, algo que você fez por merecer. Normalmente essa é a regra. E o salário do pecado é a morte. Pecou? Toma o teu salário. Como trabalhou? Toma o teu salário. Então o salário é algo que eu tenho que fazer por merecer. Mas quando fala da salvação, ele não fala de algo que a gente tenha que fazer. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? O que é que você pode fazer, meu querido, para salvar-se? Se você resolver subir numa cruz e ser crucificado, talvez você esteja mais para um louco, para um suicida. O seu pecado
o seu sangue não livraria e não pagaria o preço pelo seu pecado. Mas existe um sangue que nos limpa, que nos lava, que nos purifica e que nos traz paz com Deus. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, e é exatamente isso que estava sendo consumado lá na cruz do Calvário. É o fim do império do pecado, é o fim da prisão do pecado, é o fim do direito de Satanás sobre a vida daqueles que recebem ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E ele diz assim: agora já está consumado. Ele não diz, agora já tem um bom começo, agora já temos um ponto de partida. Não, ele diz, está consumado. A salvação é algo que nós recebemos de Deus. A salvação, ela traz duas manifestações muito importantes de Deus. A oração de salvação, ela nos leva a tomar posse disso. A oração de salvação, ela nos traz a graça e a misericórdia. Muito importante. Por que graça? Graça é quando Deus me dá algo que eu não mereço receber. Graça é favor não merecido. É quando Deus me dá algo que eu não mereço receber. Misericórdia é quando eu mereço o salário. Qual é o salário do pecado, queridos? É a morte. Misericórdia é quando eu mereço, mas Deus não me trata com o juízo que eu merecia. Então a graça, ela traz o favor de Deus que eu não mereço, e a misericórdia me livra da condenação que eu mereço. Que graça e misericórdia do Senhor sejam abundantes sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Sobre a graça, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si o nosso peso, o nosso pecado. Ele se fez pobre em nosso lugar, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Louvado e bendito seja o poderoso nome do Senhor. Eu estou quebrando agora, em nome de Jesus, na tua mente a acusação de Satanás, que vai dizer que você não merece, que não é para você, que essa vida de abundância que Deus prometeu, você não tem direitos, e você vai dizer, é verdade, eu não tenho direito, mas alguém que tem direito, pagou o preço em meu lugar. Eu não tenho direito, e isso se chama graça. O acusador vai dizer, não, você não pode herdar essas coisas, porque você é um terrível pecador. E você vai dizer, é verdade, eu sou um terrível pecador, que teve encontro com um maravilhoso Salvador, e eu recebi misericórdia. A Bíblia diz, oh, que coisa linda, o Espírito Santo está aqui, querido, e Deus me mostra muitas casas, muitos lares sendo cheios do Espírito nesta hora. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Leandro, você é um santo, desde que eu te conheço, já fazem muitos anos, mas vamos supor que você tivesse abusado da misericórdia. Vamos supor que você tivesse a cada dia cavocado mais no fundo do poço. Vamos supor que diante da misericórdia você continuasse ofendendo a santidade de Deus, que é claro que não é o seu caso. Ah, pastor, tal pessoa receberia a condenação. E é por isso, para contrariar isso, que a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor
se renovam a cada manhã. Mesmo que você o tenha irritado, levado ao limite, amanhã as misericórdias do Senhor são novas à tua vida. Amém? Receba abundante graça e misericórdia. A oração de salvação nos dá acesso ao reino de Deus. Salvação é mais do que algo que Jesus fez por mim na cruz e que eu vou viver depois que essa vida terminar. Salvação é mais do que a garantia de morar no céu depois da morte. Salvação é quando o próprio Deus vem morar dentro de nós, e é quando o reino de Deus se manifesta. É por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a gente buscar o reino de Deus. E ele diz: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a gente deve todos os dias buscar a vinda do reino. O Senhor Jesus ensinou a orar, clamando para que o reino venha. A salvação, ela nos dá acesso ao reino de Deus. Você não pode herdar o reino de Deus por transplante, você não pode herdar o reino de Deus por implante, você não pode herdar o reino de Deus por carta de apresentação, você não pode herdar o reino de Deus porque você tem um amigo muito fiel a Deus. Você não vai herdar o reino de Deus de qualquer outra forma, por qualquer outro caminho que não seja o caminho chamado Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor, porque parece que eu clamo e o reino de Deus não vem? Você entrou pelo caminho certo. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. João capítulo 1, versículos 12 e 13 falam sobre isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, por que pregar sobre salvação para crentes? Porque muitas vezes a beleza do caminho, muitas vezes a correria do dia a dia faz com que a gente abra mão daquilo que Deus pensa para vivermos o que a gente pensa. Faz com que a gente deixe de seguir a vontade de Deus para seguir a nossa vontade. Muitas vezes, mesmo sabendo que é errado, cometemos pecados e precisamos renovar os nossos votos com Jesus. Como num casamento, você que é casado, você deve ter feito um voto mais ou menos assim: recebo a ti como meu marido, como minha esposa, prometo ser fiel a ti, amar-te, honrar-te enquanto viver. Prometo ser fiel a ti na alegria ou na tristeza, na abundância ou na necessidade, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Esse é um voto de casamento. No voto de casamento com Deus, você só substitui até que a morte nos una definitivamente por toda a eternidade. Mas ainda assim, a gente tem que continuar firmes no caminho do Senhor. João 1,12 diz assim: a todos que o receberam, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há um nascimento em que se nasce para Deus. Quando você recebe a Jesus, você passa a ter direitos no reino de Deus. E é por isso que Jesus diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então a oração de salvação dá acesso ao reino de Deus. Outro fator muito importante sobre a oração de salvação é que ela nos liberta da culpa. Todos nós temos o peso do passado, em algum nível, algum tipo de culpa por erro do passado. Às vezes culpa por algo que nós fizemos, às vezes a culpa é por coisas que deveríamos ter feito, às vezes a culpa é por algo que nós permitimos que acontecesse, às vezes é a culpa por algo que a gente deveria ter evitado que acontecesse, porque nós falhamos e nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos receber o perdão do Senhor. A culpa é algo que esmaga, a culpa é algo que aprisiona. Sabe, Deus te perdoou. Muitas pessoas, já depois de haver pecado, tomaram a Santa Ceia todo mês. Aqui na nossa igreja, nós servimos a Santa Ceia todo mês. E a pessoa já orou, já se arrependeu do pecado, já tomou a Santa Ceia, já recebeu o perdão de Deus, mas ela não se sente perdoada. Eu não sou livre do peso quando eu recebo perdão. Eu sou livre do peso quando eu sou liberto da culpa. Porque mesmo obtendo o perdão de Deus, e a Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não se lembra, de maneira que você vem orar e você diz: Senhor, perdoa do meu pecado. E Ele diz: como é que foi isso? Como é que foi isso? Porque os nossos pecados foram apagados, limpos, mas a culpa é instrumento de Satanás para aprisionar você. Quem é que pode libertar da culpa, querido? Um amigo dizendo: olha, não foi culpa sua, relaxa, esqueça isso, nunca vai poder trazer alívio da dor da culpa. Mas o Senhor pode fazer. Somente o perdão de Deus pode fazer isso. A culpa é um fardo pesado que faz com que muitos andem encurvados. A culpa faz com que muitos que deveriam estar rompendo em fé andem rastejando. E por que estão rastejando? Porque tem um pesado fardo. Mas o Senhor Jesus disse: toma o meu jugo, aprendei de mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: você vai encontrar descanso para a sua alma, e o Espírito Santo vai te aliviar desse fardo pesado chamado culpa, e vai te colocar em pé, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estar salvo, receber a salvação, é também estar livre para poder encarar o passado sem dor, sem vergonha, sem ressentimentos, sem mágoas. E quem é que pode fazer isso no coração do homem, a não ser aquele que fez o coração do homem? E se preciso for, a palavra do Senhor diz: eu te dou um novo coração. Amém? Então a salvação nos livra da culpa. Um aspecto
muito importante da salvação é que ela traz vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, ele fala sobre isso. João capítulo 10, versículo 10, muito conhecido. Ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Se o ladrão veio, essas são as suas intenções: roubar, matar e destruir. Mas ele completa dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O ladrão não vem para roubar, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Querido, Jesus quer te fazer prosperar. Jesus quer te fazer vencedor aqui na terra. Quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, é um pacote que você recebe. Jesus não precisa morrer uma vez pela sua saúde. Jesus não precisa se sacrificar uma vez pelas suas finanças, outra vez para que você tenha paz, outra vez para que você tenha alegria. Não, o sacrifício de Jesus é pleno, e ele diz: está consumado. Então receba a promessa de abundância do Senhor Jesus, receba sobre a tua vida a bênção de abundância. Quando eu recebo Jesus, e quando eu ando com Ele, quando eu o trago para dentro da minha vida, eu vou viver a vida abundante, porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação já começou, e é hoje, e é agora. Tanta gente preocupada com o dia de amanhã, mas o Senhor Jesus está dizendo: acalma o teu coração, vosso Pai que está no céu cuida de você. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Conserva a tua fé, querido. E um último aspecto muito importante sobre a oração de salvação é que ela dá acesso ao Espírito Santo. Sabe, todas as coisas que nós falamos aqui são no campo da matéria. A igreja, por muito tempo, cuidou de almas, e a gente diz que a gente tem que ganhar almas para Jesus. Só que o ser humano não é apenas almas. Fruto disso é que existe muita gente com a vida fracassada, arruinada, e que vai morar no céu. Come o pão que o diabo amassou aqui, porque a igreja cuidou apenas da alma. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer abençoar a tua alma, claro, mas Deus quer abençoar o teu corpo. Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar prosperidade. A igreja não cuida só de almas, a igreja cuida de vidas, de pessoas, e que você seja uma pessoa próspera, abençoada, feliz, saudável, em nome do Senhor Jesus. Mas essas coisas todas, elas ficam aqui no campo da matéria. Quando você olha para Jesus e os discípulos, você percebe que depois da crucificação, depois do está consumado, os discípulos, que são os responsáveis pela igreja, eles se tornam enfraquecidos. E você tem os discípulos que voltam às suas vidas anteriores e cuidam das suas coisas, e estão tristes, estão cabisbaixos, espalhados.
Mas quando Jesus vem, Jesus dá-lhes uma orientação dizendo: fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E então acontece o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e a vida daqueles discípulos nunca mais foi a mesma. Eles receberam o Espírito de Deus agindo dentro deles, eles receberam a vida de Deus agindo dentro deles. Olha o que diz Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo aqui na terra. Quer ver? Eu falei aqui no culto da manhã sobre o espírito de porco. E a minha mãe estava assistindo. Um abraço, viu, mãe? Por algumas vezes, quando eu aprontava demais, quando eu fazia bagunça, criança, sabe como é que é? Minha mãe falava assim: você tem um espírito de porco, né? Espírito de porco não quer dizer que você é um porco, quer dizer que você age como um. Saía uma outra época, né? Eu tenho, quantos anos eu tenho? 47 anos, né? Estou quase no grupo de risco. 47 anos. E saía de manhãzinha para brincar. Assim que acordava, tomava um café, ia para a rua brincar, voltava quando começasse a escurecer, jogava bola, subia em árvore, às vezes rolava no chão, sentava no chão, brincava, o dia inteiro. E aí a mãe falava assim: vai tomar um banho para jantar. Eu olhava: mas estou limpo, né? Isso é o espírito de porco. É quando a pessoa age como um porco. Quem trabalha com os espíritos, eu estou tomando cuidado para não ofender, mas existe um espírito chamado de preto velho, e quando o preto velho manifesta em alguém, ele começa a tossir. Ele fala, a pessoa fala como ele, fuma como ele. Qualquer idiota sabe que fumar faz mal, né? Fuma como ele e tosse como ele. Porque aquele espírito está dentro dele. Eu podia falar de muitos outros espíritos que fazem a pessoa agir de acordo com o espírito que está dentro dela. Agora, como é a vida de alguém que tem nela o Espírito Santo? Certamente ela vai agir como o Senhor Jesus agiria. O Espírito Santo dentro de nós, ele é o poder do próprio Deus em ação. O Espírito Santo é o que dá dons à igreja, é o que dá poder à igreja, é o que dá autoridade à igreja, de maneira que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, de maneira que até uma das nossas crianças, e eu já presenciei isso, uma criança pode expulsar demônios, pode ser o pai de santo do maior grau, quando ele joga uma praga em alguém e o demônio vai destruir a vida daquela pessoa. Mas mesmo uma das nossas criancinhas que ore e que diga: demônio, sai em nome de Jesus, esse demônio sai, porque é o poder de Deus que age dentro de nós. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. A salvação traz o Espírito Santo. O Espírito Santo te faz
adorar a Deus com mais plenamente, adorar a Deus de coração. Jesus diz: está chegando a hora, já vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos ajuda a transmitir o amor de Deus mais completamente, porque Jesus ama a todas as pessoas, e o Espírito Santo nos faz tomar posse do poder de Deus. É o poder de Deus em ação aqui na terra. Tudo isso vem quando eu recebo a salvação. Eu quero fazer com você a oração de salvação. A oração de salvação traz a misericórdia e a graça de Deus. A oração de salvação dá acesso ao reino de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus. A oração de salvação nos liberta da culpa. A oração de salvação traz paz e vida abundante. E a oração de salvação dá acesso ao Espírito Santo. Se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, seja você que me acompanha agora, nesse domingo, são agora 20h10, seja você que nos acompanha agora, ou você que vai ver esse vídeo depois, se você nunca fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, faça isso agora. E você que já fez, renova os seus votos. Da parte de Deus, a Bíblia diz assim, Juninho: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que isso é da parte de Deus e da sua. O que é que você tem permitido, meu irmão, que esteja entre você e Deus? O que é que você permitiu que te separasse do amor de Deus, ou do amor que você tem por Ele? Renova os seus votos agora, em nome do Senhor Jesus. Faça essa oração comigo. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu vou a Ti, clamando, ó Pai, por salvação, clamando por salvação ao nosso povo, à nossa gente, ao nosso país, clamando por salvação, por graça, por misericórdia. Venha, ó Espírito Santo, e onde houver agora alguém que se reconhece um condenado pela lei, que ele receba a salvação em nome de Jesus. Ó Deus, onde houver um culpado que se declara culpado, mas que deseja a salvação, que seja derramada a salvação, livra da culpa, traz paz, traz o reino de Deus para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E meu Deus, onde estiverem outras pessoas que nesse momento refazem o voto contigo, de ser fiel a Ti até a morte, na dor, na doença, na prosperidade, na necessidade, que o Senhor seja com eles. Oh meu Pai, faz brilhar, acende a chama do primeiro amor, em nome de Jesus. Traga vida abundante ao Teu povo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Assim como somos livres da culpa, assim como somos livres do peso do pecado, também que haja salvação plena, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido?
Quero orar pelos dízimos e ofertas. Diversas pessoas passaram por aqui entregando o dízimo e oferta. Nós vamos orar. Eu vou estar aqui na igreja até às 20h45. Eu havia dito 20h30. Vou ficar até 8h45. Se você precisar de mim, se você quiser passar por aqui, assim que encerrar, eu vou permanecer aqui até as 20h45. Mas eu quero orar pela sua vida financeira. Quando você recebeu Jesus, você tem direitos. Como diz a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse. Você tem direitos. Receba o que é teu por direito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida financeira. Faça isso agora. Talvez você esteja atribulado, triste, doente. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. Clama ao Senhor por misericórdia também na vida financeira. Meu Pai, eu tenho aqui em minhas mãos a oferta minha e de diversos irmãos que passaram por aqui. Também outros fizeram oferta via transferência bancária. Outros vão fazer essa oferta via cartão de crédito. Meu Pai, onde estiver, seja quem for, os de perto e os de longe, meu Deus, que aquele que faz questão de semear nessa hora, em que a lógica diz para guardar, mas a fé diz para semear, aquele que vive pela fé, ele abre mão da lógica e ele vai viver tempo de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Repreenda toda a força do mal, meu Pai, e exalta teu nome que está sobre nós, porque somos o povo que se chama pelo seu nome. E que aquele que lança a semente receba a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Talvez alguém que me assista não tenha hoje, nesse momento, a condição de ofertar, não o que não quer, o que não tem. Oh, meu Pai, que ele seja tão abençoado, de maneira que tenha, em nome de Jesus. Amém. A programação da igreja segue normalmente. Essa semana foi uma semana difícil, via internet. Eu tentei fazer a escola de líderes na segunda, e a internet não me permitiu. Amanhã eu vou tentar, e se eu não conseguir, eu entro às 8 da noite, pelo menos para dar uma palavra, pelo menos para orar para que o Senhor te abençoe. Então, se você quiser, amanhã 8h20, seja lá de casa, para fazer uma aula ou para fazer uma oração por você, eu vou entrar. Terça-feira é quando a gente tem o nosso culto de oração. Nós não podemos abrir mão disso. Terça-feira é o dia de orar. Então, terça-feira, às 20 horas também, eu vou entrar e dar uma palavra sobre oração. Quero orar por você. Se você não conseguir estar ao vivo comigo na segunda e na terça, tudo bem. Mas o próximo culto é quando a gente entrega para Deus, quando a gente oferece algo para Deus. O próximo culto é na quarta-feira. Quarta-feira, de novo, pare tudo, reúna a sua família, e é momento da gente cultuar, da gente adorar a Deus. Amém? Deus fará coisas grandes. Vamos adorar a Deus? Bora lá? Com alegria, louvando ao Senhor aí também na sua casa. Oh, 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 oh.
esperei com paciência no Senhor. Vai cantando aí na sua Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. E Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. E Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém? Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Deus